Sidney Schaberli, assim que se pronuncia, Schiberli Gouveia, que ele começou geologia, os amigos aí da CPRM que têm participado bastante, começou geologia na USP, e junto com outro geólogo, que é o Arthur Nani, que esteve presente aqui há 2 anos atrás, nesse mesmo evento, fundou aí a comunidade lá atrás, QGIS Brasil, e ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente, do QGIS Brasil, e eu passo então a palavra para o meu amigo Sidney. Obrigado, Jorge. Até fazer um agradecimento maior ainda, porque o IBAMA convidou a gente do grupo para estar aqui, apresentando mais uma vez, né? A gente já participou no primeiro seminário. Esse ano teve um problema que os professores, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Arthur Nani e a Liliana Osaka, tinham compromissos e não poderiam vir, e também não estavam com nenhum aluno lá disponível para poder vir fazer essa apresentação. Aí, por sorte, alguém teve o bom senso de entrar lá no Slack. Slack é uma ferramenta de chat, de organização, de conversa, que a gente usa para fazer a organização, coordenar o grupo. E aí avisou isso, olha, alguém vai poder ir, porque senão a gente vai ficar de fora de participação. Então, eu estava com menos compromissos, né? Então, eu simplesmente falei, não, lógico, nós temos que participar e eu quero ir, né? Até por ser um evento importante desses. Eu vi bastante apresentação aqui. Vocês já usam bastante o QGIS. Como o Luiz Mota falou, já tem vários power users, né? Nós temos usuários mais que avançados. Eu me considero um usuário avançado, mas não programo, não faço plugins, não faço scripts. Scripts até faço, mas não sou programador. Então, eu não sou ainda esse super usuário, que é uma categoria que vocês já estão nela. Então, eu vou apresentar, tentar ser rápido, né? Às vezes eu falo muito, então, tentar ser rápido. Vou fazer uma pequena introdução sobre o meu histórico, que tem a ver depois, justamente nessa sequência, da criação do grupo QGIS Brasil. Muitos já conhecem. Pelo que eu percebi em algumas conversas no café, alguns não conhecem. Parece que nunca entrou lá no grupo de discussão, não trocou ideia ainda. Pessoas que ainda estão meio perdidas. Tem até um rapaz lá da Federal de Santa Catarina. Eu estava conversando com ele é da engenharia ambiental, né? Engenharia sanitarista e ambiental, que está começando a usar o QGIS, sendo que o núcleo do grupo QGIS Brasil está também lá na Federal de Santa Catarina, né? Só que é no outro departamento, na geologia. Acho que também o pessoal na geografia tem um pouco. Bom, eu comecei fazendo o curso, então, de geologia lá na USP, na Universidade de São Paulo. Logo que eu entrei, eu fui buscar uma forma lá de me manter, né, de poder ter um recurso, porque eu vim do interior, vim lá do sítio, né? Eu não trouxe umas fotos bonitas, que nem o Jeff, mas eu morava na serra também, num sítio, nunca tinha mexido com computador na vida. Então, eu cheguei na universidade e, preciso me manter, o que eu faço? E aí eu conheci o professor Arley Macedo. O professor Arley Macedo tinha um grupo de geoprocessamento que estava começando, e aí ele me deu uma bolsa de trabalho e eu comecei a desenvolver trabalhos com ele. Passei, né, vários softwares, naquela época do Idris e Fordos, que foi o meu primeiro software de análise. Quem já usou, é um software excelente, feito por uma universidade americana, a Clark. Também trabalhei com ArcInfo Workstation, numa estação Unix. Imagina que no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, nós tínhamos 4 estações, 4 workstations Unix, para trabalhar e fazer todos os softwares. Então, eu pegava os horários que estava vago, sentava lá e ficava aprendendo a trabalhar com ArcInfo Workstation.
Só que não era o ideal, né? Quer dizer, não era um trabalho complicado. A ideia era migrar para o PC, né? O PC estava popularizando. Então, começamos a trabalhar lá com o que tinha disponível. Tinha o primeiro Idrise for Windows, que, se tiver pessoal aqui da Federal do Rio Grande do Sul, até parabenizar, porque o pessoal do Laboratório de Ecologia da Federal do Rio Grande do Sul fez a tradução do Idrise para português. Então, o primeiro Idrise for Windows vinha em português, e isso facilitava muito os novos usuários poderem aprender o sistema. Bom, o Arthur, nessa época... desculpa, nessa época não, mais tarde. Porque essa época eu ainda estou lá atrás. Mas o Arthur ele já traduzia o QGIS desde a versão 0.6, ou seja, uma pré-versão, ainda nem tinha sido lançado o QGIS. Já nessa ideia também, que se o software está em português, facilita para o usuário. O usuário tem uma certa reticência, apesar do software ser bom, fácil, ele olha lá, não está na minha língua, não quero mexer nisso. Bom, nesse grupo de geoprocessamento, lá com o professor Arley Macedo, ele começou, o pessoal lá do Instituto de Geociências trabalha muito no Vale do Ribeira, tá? Vale do Ribeira é uma região, Vale do Ribeira do Iguape é uma região no sul do estado de São Paulo, que é um dos maiores remanescentes da Mata Atlântica, né? Todo mundo aqui fala muito de Amazônia, Cerrado, mas o meu ambiente mais perto lá é justamente a Mata Atlântica, que é um bioma também, acho que importantíssimo, e aquele remanescente, que é a região do Vale do Ribeira, é muito importante. E lá nós temos uma bacia hidrográfica, que é do Rio Ribeira de Iguape, que constitui a UGRI 11, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 11. E é uma região que tem poucos recursos, né? Quer dizer, muitos recursos naturais e pouco recurso financeiro para desenvolver pesquisa. Assim como o professor Arley, outros professores da biologia, da ecologia, professores da Unesp também, desenvolviam muito trabalho de pesquisa na região, muitos trabalhos, N trabalhos, geologia, biologia, ecologia, hidrologia. E essa enorme produção de dados acabava que ficava cada um num canto, né? Dado público, porque você está desenvolvendo uma pesquisa científica com fomento de uma financiadora, no caso nosso lá, a FAPESP, por exemplo. Então, o dado que você está produzindo é um dado público. E, se é público, é para ser publicado, né? Não é para ficar na gaveta lá, escondido, armazenado, e você não consegue reunir informações. O professor Arley, como ele fazia parte do comitê da bacia, lá do Vale do Ribeira, ele resolveu, teve a ideia de criar um sistema para juntar todo esse tipo de informação. Eu abri essa minha apresentação, né, para me apresentar, né, tá meio redundante. Coloquei ali a minha esposa, que na época era aluna de mestrado do professor Arley, a gente se conheceu lá também no laboratório, no programa de mestrado, é a Neide. Talvez alguém aqui do IBAMA conheça ela, porque ela chegou a trabalhar aqui, acho que 2007, 2005, 2006, 2007, mais ou menos, no CSR. Hoje ela trabalha, é analista ambiental lá na SUPES, na Superintendência de São Paulo. Então, nós, que éramos desse grupo do professor Arley Macedo, que ajudamos a montar esse sistema, que hoje é o Sistema de Informações Geográficas do Ribeira de Iguape, SIG-RB. É até um sistema bastante premiado. E aí, na época, o professor lançou esse desafio, que ele falou, não adianta, aqui na universidade você tem licença de ArcGIS, tem licença de ENV, tem licença de... O software que vocês quiserem tem aqui na universidade. Mas lá fora, seja para uma empresa, seja para uma instituição, o comitê é um órgão público, né, reúne vários atores, tanto públicos quanto privados, de interesse lá no gerenciamento da bacia, e não tem recursos para ficar comprando licença. Tem o pessoal lá do Instituto Socioambiental, né, acho que vocês também conhecem bastante, que eles fazem trabalhos
E eles ofereceram lá no comitê, falaram, não, mas nós temos licença, a Esri fornece licenças de ArcGIS, então a gente pode fazer o sistema, a gente apoia o sistema. E o professor falou, não é legal isso, vamos fazer com coisa livre. Ele já tinha me colocado lá num computadorzinho, né, como eu falei, nas horas vagas eu ia para os computadores ficar estudando, aprendendo. Então, a gente procurou algumas soluções. Na época, isso 2004, nós começamos com Spring. Quem já usou Spring também sabe que tem uma pequena dificuldade. Não é um software muito simples. Tentamos o TerraView, até que a gente descobriu um software que era o GVSig, que é um software espanhol, um software livre. Começamos a usar ele, até o Gilberto Kugler, que eu estava conversando aqui com o Edmar, ele participou de tradução do GVSig, bem no começo tinha um fomento desse software, ele cresceu bastante. Mas eu, como trabalhava com GRASS, acabei pegando e usando o QGIS, porque o QGIS ele tinha essa interface com o GRASS, não muito amigável, mas funcionava bem. E eu pretendia continuar trabalhando com o GRASS e com o QGIS. Bom, mais ou menos ali, 2009 para 2010, né, 2009 foi o lançamento da versão 1 do QGIS, o QGIS QuantumGIS 1.0 Core. Esse software, então, já estava ali traduzido pelo Arthur Nani para português. E o Arthur teve a ideia, ele me procurou, a gente começou a conversar por e-mail, de montar um grupo onde a gente pudesse organizar, juntar os usuários que estivessem trabalhando com QGIS. Porque no começo ele era um software muito pouco conhecido. Então, o que nós fizemos? Pode passar o próximo? Tá. Esse aqui é o SIG do Ribeira, tá? Então, primeiro sistema de informações geográficas numa bacia hidrográfica lá em São Paulo, com software livre e com dados públicos e abertos, tá? Então, isso era importante para mostrar. Pode ir para o próximo. Bom, então, junto com o Arthur Nani, nós começamos a organizar, criamos um site, tá? Eu não tirei um print lá do primeiro site. Vocês veem que essa foto, desculpa, esse primeiro slide está ali 4 anos, né? Mas eu acabei de falar, mas espera aí, a gente começou lá em 2010. Realmente, porque eu trouxe a apresentação antiga, foi de propósito. Foi a primeira apresentação, então, que o Arthur montou para a gente divulgar o QGIS. Pode passar o próximo. Então, qual que foi a ideia de montar esse grupo? Bom, vamos juntar quem está usando esse software para que a gente possa trocar experiências, um ajudar o outro. Porque não tinha ainda documentação, não tinha muito recurso, não tinha uma empresa para eu ligar lá e pedir ajuda. Então, nós mesmos que usamos, ajudamos o outro. Então, esse é o grande espírito do grupo QGIS, ou melhor, do projeto QGIS, tá? A comunidade toda sempre teve essa ideia de um ajuda o outro. Os nossos objetivos principais, então, como um grupo do projeto QGIS, é promover o uso do QGIS no Brasil, tá? Apoiar o desenvolvimento do software, seja participando da tradução, seja criando plugin, seja mesmo participando do desenvolvimento. Uma função muito importante que nós também desempenhamos é a caça de bugs, né? Então, a gente sempre instala lá a versão de desenvolvimento, toda versão ímpar do QGIS é uma versão de desenvolvimento, e você fica usando ela, ou seja, o carro ainda não está pronto e a gente já fica rodando com ele para ver se vai soltar uma peça, vai quebrar, se vai capotar. Essa é a nossa missão. Para quando chegar a versão final para vocês, ele está rodando direitinho e vocês não vão ter perigo lá de um acidente. Tá? Ampliar a troca de informação sobre o uso do QGIS, justamente por conta disso, né? Quer dizer, um ajuda o outro, a gente vai passando essa experiência para o outro. E aí a parte da tradução, que é a nossa atividade mais pesada, digamos assim. Nós temos traduzido o programa, às vezes a gente, né, aquela situação do software livre,
que você trabalha das 8 às 5, e aí como os professores universitários gostam de perguntar, tá, e das 5 às 8, o que você faz? Então, das 5 da tarde às 8 da manhã, você tem tempo livre. E é ali que a gente sentava, na verdade, para discutir e trocar ideias, fazia videoconferência, cada membro do QGIS, da organização, está em um canto do Brasil. Eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, pessoalmente, o Luiz Mota, que já está no grupo faz tempo. O Felipe também, do DSG. Então, tem alguns membros que estão no grupo e que eu só estou conhecendo agora pela primeira vez pessoalmente. Mas nós se reuníamos frequentemente por videoconferência para discutir e tratar dos assuntos da comunidade. Pode passar o próximo. Então, aqui era um histórico, esse no 2015, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data. Era na época dos 4 anos do QGIS. Hoje, 9 anos de QGIS. Então, tinha 1.000 participantes, 1.300 no grupo do Face. Legal, pode passar o próximo. Aqui, então, qual a ideia? Como que você pode colaborar? Por quê? Vamos colocar, você tem o projeto QGIS, né, que é o projeto principal. Porém, nesse projeto, você tem esses braços, que são os QGIS User Groups, ou seja, grupos de usuários do QGIS. São, vamos chamar assim, capítulos locais do QGIS. Então, cada país desenvolve o seu QGIS User Group, tá? O grupo de usuário. Nós fomos praticamente os primeiros a criar um grupo assim, organizado. Hoje, agora, já é uma coisa bem estabelecida dentro do projeto QGIS. Então, e abaixo disso você tem toda a comunidade. A comunidade do QGIS é todo mundo que usa o QGIS. Então, todos vocês são parte da comunidade do QGIS. A gente só separa essa história de grupo QGIS Brasil, porque é quem faz a organização desse sistema todo. Então, a gente só está na parte ali da organização, mas somos todos membros da comunidade. E todos vocês podem contribuir, claro, porque a questão do software livre é você, né, eu estava pensando numa analogia, você passa ali numa praça todo dia para ir para o seu trabalho, vou lá para o meu serviço, né? Estou vindo para o IBAMA, passo ali na praça, tem uma árvore bonita, cheia de maçãs, vou lá, cato a maçã, como, venho trazendo trabalho e venho comendo minha maçã. Só que ninguém lembra, ou pelo menos ninguém para pensar, que alguém plantou a semente, que alguém ficou regando, que alguém adubou, que alguém cuidou, que a árvore cresceu e tem alguém lá podando, está espantando os passarinhos, né? Deixa alguns comer, mas também vamos cuidar dos frutos. Então, tem gente cuidando desses frutos. E todos vocês podem passar lá e pegar e colher esse fruto à vontade. É livre, é gratuito. E até mencionar aqui a música de uma cantora canadense, Lorena McKennitt, que a música chama Come by the Hills. Que ela fala, venha para as colinas, porque aqui as terras são livres de cercas, né? Fences free. E acho que é bem isso o open source, né? Você pode estar passando, não tem cerca, está ali à vontade, pode chegar no pé, pegar a sua maçã, colher, mas sempre lembrando que tem pessoal fazendo um esforço para aquilo estar ali disponível para todos. Então, convido a todos a participarem. Nosso meio principal é a lista de e-mail, tá? Que é no Google Groups, a gente tem um fórum no Google Groups. Temos um grupo no Facebook, para quem usa a rede social. Você pode até criar um perfilzinho básico lá, não precisa nem fazer amizade com ninguém. Cria um perfilzinho básico, simples, e você tem acesso a entrar lá no grupo e postar sua pergunta. Tá? Ignora o resto do mundo e participa do grupo. É o mais importante. Você também pode criar tutoriais, material para o QGIS. Tá? Tudo que você dispõe. Eu criei lá, que nem o famoso tutorial, a apostila do INCRA versão 5, que acho que foi a última, do QGIS 1.74. 1.7.4. Então, muita gente começou no QGIS usando a apostila do INCRA,
E era disponível gratuitamente, aberto para todos. Então, isso é uma forma de contribuir. Ou que nem o Luiz. O Luiz ele desenvolve plugins. Esses plugins são colocados lá no repositório do QGIS. Né? O QGIS tem servidores lá onde tem o repositório de plugins. E está aberto e livre para todo mundo. Então, todos podem desfrutar da ferramenta que ele desenvolveu. O pessoal do DSG também. Nós temos um pacote lá do DSG Tools. Está aberto, está documentado, tem tutorial, tem toda a informação e você pode usar livremente. Você pode ir passando, que, como eu falei, eu falo muito, né? Pode. Bom, esse é o nosso estado atual, é o nosso site atual. Infelizmente, a gente ainda é um grupo informal, tá? Não temos um CNPJ, não somos uma associação. Uma recomendação que o próprio QGIS faz, porque agora o QGIS é uma associação. Você tem a associação QGIS, que é registrada lá na Suíça, tá? Então ele é um órgão oficial, formal, e ele suporta, ele dá apoio a desenvolvedores, dá apoio aos grupos. E para você criar um grupo, tem todo um sistema, inclusive até o domínio. Você coloca lá QGIS.br, QGIS.pt, que é de Portugal, QGIS.mx, que é de México. Só que aqui no Brasil não é permitido. Eu não posso pôr QGIS.br, porque só a instituição de ensino e pesquisa pode usar .br. Não posso usar o .org.br, que seria até mais bonito, que é o nosso caso, né? O site oficial do QGIS é QGIS.org. Então, eu poderia colocar um QGIS.org.br. Só que como eu sou informal, eu não sou uma organização formal, eu não posso ter direito a esse domínio também. Então, tem uns complicadores, e também não consigo correr atrás de fomento de Banco Mundial, de qualquer órgão que pudesse fomentar essa atividade. É uma atividade totalmente voluntária, tá? Como eu disse, a gente trabalha das 5 às 8, em vez de 8 às 5, ou melhor, trabalha das 8 às 5 no trabalho normal, e das 5 às 8 a gente está lá trabalhando no QGIS voluntariamente, totalmente de graça, para que todos vocês tenham acesso ao QGIS, ao suporte, à ajuda, a tutoriais. Então, é completamente voluntário. Pode ir para o próximo. Aqui, eu coloquei aqui, na verdade, são print do site, né? São os nossos organizadores, então, não chega a ter 10 pessoas na organização do QGIS. Essas 10 pessoas, acho que é meia dúzia de pessoas, que está desde 2010 até hoje, fazendo parte da organização. Então, em cima, para que a organização não caia, não morra, e ela funcione bem. Todos eles voluntários. O Arthur Nani, agora, ele se afastou da coordenação, ele era o nosso principal coordenador, mas continua participando ainda. Pode ir para o próximo. Próximo. Nossa, ficou super pequeno ali. Mais um. Uma coisa interessante é que o projeto QGIS, como ele agora é um projeto formal, né, ele tem uma estrutura toda por trás, o QGIS vive de patrocínios, de financiamento e de doações. Tá? Para a empresa QGIS existir, né, para a associação QGIS existir, as pessoas precisam também colaborar, ou cedendo tempo, cedendo conhecimento, ou cedendo mesmo ajuda financeira. Nós, como grupo, que fazemos parte do projeto QGIS, chegamos a ser patrocinador bronze até ano passado. Então, a gente fazia essa doação, recolhia todas as doações dos usuários, que voluntariamente doavam para nós. A gente pegava esse dinheiro e fazia esse patrocínio para o projeto. Esse ano nós não conseguimos, porque o euro subiu, o câmbio, né? E o dinheiro que a gente tinha em caixa, que é muito pouco, as pessoas doam, era muito pouco mesmo, acho que não chegava a R$ 2.500 e não dava os 500 euros. 500, acho que 1.000 euros, eu não me lembro exatamente a conta. Então, não tinha como patrocinar. A gente acabou ficando de fora esse ano. Porém, foi bom que serviu para outras coisas, para eventos, para pagar uma passagem, para pagar um táxi, para os colaboradores do grupo. Você pode ir próximo. Mais um. A lista de discussão por e-mail, ela está um pouco... Estou quase fechando aqui para não estender muito.
para quem não gosta de rede social, é um caminho bom. Porém, você fica recebendo muito e-mail na sua caixa lá para acompanhar, é mais complicado. Então, ela está bem ativa, tá? Tem um pessoal que responde bastante, ajuda. Então, você tem uma dúvida, posta a sua dúvida lá. Eu estou começando, eu nunca mexi com QGIS. Ótimo, começa. Tiver uma dificuldade, coloca a sua dúvida lá. Próximo. Mais um. Então, uma outra forma de ter essa ajuda mais rápido, pode ir próximo, é você entrar, aqui é a nossa página no Facebook, tá? Eu até troquei a capinha era aquela anterior, eu coloquei agora essa capinha, que é lá do site oficial do QGIS, porque tem essa mensagem importante. QGIS é um trabalho de grupo, é um esforço de grupo. Se todos não ajudarem, você não vai ter o QGIS. E por isso mesmo, ajudem, né, colaborem. Devolvam, né, pega a sua maçãzinha, vai lá e planta de novo para crescer mais maçãs, para todo mundo poder desfrutar disso. Pode ir próximo. Mais um. Então, esse é o grupo do QGIS no Facebook. Mais um. Então, atualmente, lá na lista do Google deve ter, acho que 4.000 pessoas ativas, participantes, não ativas. Já no Facebook nós temos 10.400 pessoas. Então, dificilmente você vai ficar sem ajuda. Se você precisa de ajuda para aprender o QGIS, ou você já é um usuário e está com dificuldade em alguma coisa, procura o grupo, que o grupo está aqui para ajudar. Tá? Bom, vou encerrar porque eu estourei o tempo. E convido a todos, então, participem, tá? Devolvam para a comunidade crescer e dar mais ajuda para vocês. Tá? Estamos à disposição, participem e peçam nossa ajuda, que nós estamos aqui para isso. Obrigado.